E o Gazeta Esportiva começa falando do Clássico Paulista, que promete agitar a rodada do final de semana no Brasileirão. Com expectativa de casa cheia, já que mais de 32 mil ingressos foram vendidos, o Coringão do Chico Lang recebe o Santos amanhã às 7 da noite na Arena em Itaquera. E nós começamos falando do visitante, sem poder contar aí com o meio-campista Lucas Lima e o lateral esquerdo Zeca. O técnico Dorival Júnior só deve definir a equipe titular momentos antes da partida. A repórter Marina Paniza esteve no CT Pelé acompanhando o treino do Timão. O Santos teve uma semana livre para arrumar a equipe depois da última derrota contra o Cruzeiro. Com apenas uma vitória em 3 partidas no Brasileiro, o Peixe tem a chance de engrenar no campeonato a partir do clássico de amanhã contra o Corinthians. Eu acho que é importante que nós tenhamos, acima de tudo, uma atuação um pouco diferente, a atitude um pouco diferente daquilo que nós vimos e busquemos aí um resultado diferente num jogo muito complicado. Mas o retrospecto do Peixe em clássicos em 2017 não é nada bom. Nas 3 partidas pelo Campeonato Paulista foram 3 derrotas. Números que não incomodam o técnico Dorival Júnior. O retrospecto ele fica sempre, mas o mais importante é a preocupação em jogarmos dentro das nossas condições. O resultado a qualquer momento vai acontecer novamente. O Santos enfrenta amanhã um Corinthians invicto a 16 jogos e muito forte defensivamente, mas nada de favoritismo para o lado adversário. Poderíamos estar numa condição muito pior, o Corinthians muito bem e de repente é um jogo onde as coisas se igualam, como poderia o Corinthians não estar bem e o Santos estar muito bem e de repente também não existiria esse favoritismo. Eu acho que um jogo que teremos aí muitos ingredientes para um grande clássico, para uma grande partida. Mas para esta partida, Dorival Júnior terá desfalques importantes. O lateral Zeca, que sentiu dores na perna na última partida, não veio treinar a semana toda e deve mesmo ficar fora do jogo de amanhã. Outro jogador importante que já é desfalque certo é o meia Lucas Lima, que segue se recuperando de lesão na coxa direita. Dorival Júnior ainda não definiu 100% quem vai armar o Santos amanhã, mas tudo leva a crer que quem ficará com a função será o colombiano Vladimir Hernandes. Eu tenho que também tentar dar uma sequência ao Vladimir e é o que eu sempre acredito, que o jogador ele possa produzir um pouco mais e melhor a partir do instante que ele tenha realmente a condição de uma sequência de trabalho. Mas para essa partida em especial ainda não tem nada definido. Mesmo com desfalques e o risco de sofrer contra-ataques, o Santos não mudará a forma ofensiva de jogar. Eu acredito que nós estejamos preparados para toda a situação. Isso já foi passado aos jogadores e vai depender muito também da nossa decisão, da nossa postura em campo para que tentemos aí neutralizar os pontos positivos da equipe do Corinthians. O nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT Joaquim Grava com o técnico Fábio Carilli. Boa noite, Silvestre. Fala, pessoal. Boa noite, Michele. Pois não, Michele. Estão pedindo para eu falar isso, porque é um termo bem padrão do nosso Gazeta Esportivo. O Fábio Carilli, sempre um cara, também no padrão dele, muito atencioso com a nossa reportagem. Fábio, o time está definido. Você terminou a preparação para o clássico de amanhã, às 7 da noite em Itaquera. O Jadson confirmado, ele teve uma fisgadinha na coxa, mas vai para o jogo. O Balbuena continua fora. Mas qual vai ser o planejamento de jogo para esse clássico Corinthians que está invicto na temporada em clássicos? Vem fazendo o que a gente tem feito, né? Bastante concentração, bastante entrega, organização, saber o momento de atacar marcando, como a gente tem feito, né? Não mudar a nossa ideia que está dando tão certo, mas cada vez ser melhor com entrosamento e com tempo de trabalho. Agora, você leva uma vantagem pelo fato de jogar em casa e também porque o Santos não tem o Lucas Lima, que está machucado, e talvez não tenha, não sei se está confirmado, o Zeca na lateral esquerda. Você entende isso como uma grande vantagem? Questão de entrosamento, além da qualidade dos jogadores, são jogadores que vêm jogando, acostumados, o Zeca chegando a ser campeão olímpico, o Lucas Lima sendo convocado para a seleção, 2 jogadores com muita qualidade, que com certeza o Santos perde um pouco, né? Mas tem elenco para colocar e a gente tem que estar atento para fazer um grande jogo independente dos jogadores do Santos. Agora à noite você chega no quarto, o Corinthians já está concentrado aqui no CT, você vai dar uma estudada no treinamento, imagino, né? Mas você também lê as notícias, você procura últimas informações a respeito do adversário? O pessoal aí traz para mim, né? O pessoal aqui
com o nosso pessoal da inteligência aqui, traz as informações, os auxiliares. Procuro ficar na minha, ficar quietinho mesmo, né? Lendo um livro, assistindo uma televisão. Assim, o que eu tinha que fazer e ver foi antes do treinamento para que eu levasse para os jogadores como eu espero o Santos, né? Agora daqui para frente é só as informações chegando pelo pessoal mesmo. Você citou na coletiva de agora há pouco aqui na sala de imprensa um número muito significativo. Você nem foi perguntado a esse respeito e você passou essa informação para a gente. Eu queria que você repetisse agora ao vivo no Gazeta Esportiva porque é realmente relevante. Como eu costumo trabalhar só jogo a jogo, eu não procuro ver o que aconteceu lá atrás, sempre próximo ao adversário. O pessoal aqui do clube me trouxe essa semana aqui que de 33 jogos no ano, desde a Flórida, em 17 a gente não tomou gol. É um número muito expressivo e isso me deixou muito orgulhoso. Realmente são números impressionantes. O Corinthians, que começou como quarta força para muita gente, ganhou o Campeonato Paulista e está invicto há 75 dias. Teve uma eliminação nesse período, né? Porque acho que empatou um jogo, né? Mas foi eliminado da Copa do Brasil. Mas está invicto há 75 dias, 3 vitórias em clássicos, 2 empates. Agora, em casa, nos últimos 4, só empatou. O Corinthians está com dificuldade de furar retrancas? É que desses 4 jogos, né? 2 empates foi em cima de resultado que nós fizemos fora. Fizemos um jogo mais seguro, sim, que foi contra o São Paulo 2-0, contra o Ponte Preta 3-0, né? E contra o Inter. Um desses empates aí a gente propôs o jogo o tempo todo, criamos várias oportunidades, a partida acabou indo para o pênalti, fomos eliminados por uma disputa de pênalti. Então não estou preocupado não, estou muito feliz, a gente tem muito para crescer e com o trabalho a gente vai crescer bastante. Você tem interesse no retorno do Leandro Castan da Roma, que está no Turino, que de repente gostaria também de voltar para o Corinthians? É um excelente jogador, experiente, conheço muito bem o Leandro. Sei que ele tem mais 2 anos de contrato lá ainda, então não é uma situação tão fácil, né? Mas claro que se o Corinthians chegar a contratar um atleta que nem esse daí, qualifica muito o grupo. E aí como é que funciona, Fábio? Você, por exemplo, sabendo talvez da disponibilidade do jogador, você dá uma cutucada na diretoria, você pede para a diretoria ir atrás do jogador ou você espera a iniciativa da cúpula corintiana? Não, eu espero. Acho que primeiro tem que saber o que vai acontecer, se a Roma vai contar com ele, se ele tem pretensão de continuar na Itália, muitas coisas, né, para chegar a uma contratação de um atleta. Sei que o Castan é muito inteligente, sonho de jogar na Europa ele sempre teve, conheço ele desde 2008 no Barueri, então depende de muitas coisas, né, mas com certeza é um grande jogador. Corinthians favorito amanhã? Não, vamos do nosso jeitinho, com o nosso trabalho aqui para a gente fazer um grande jogo e buscar uma grande vitória. Em clássico assim, nunca vejo favoritismo. Eu lembro que no jogo contra o Palmeiras, fui perguntado lá na arena, ainda na coletiva, se o Palmeiras era o favorito, eu deixei bem claro, 50% para cada lado. E amanhã também, 50% para cada lado. Obrigado, Fábio. Valeu. Fica com Deus, tá? Sempre muito gentil com a gente. O Corinthians já está concentrado. Os caras. Tem um pessoalzinho. Vou mostrar que a sala de imprensa deu uma esvaziada, mas tem a galera ainda aqui finalizando o trabalho, acompanhando também a nossa entrevista. Vocês queriam muito ouvir o Pois Não, Michele, né? Então, por favor, falem, Pois Não, Michele. Vai, Michele, tá lá? Olá, Michele, tudo bem? Vi você lá no Juventus, viu? Você estava lá apresentando a festa do Juventus lá do aniversário. É a rainha da Moca. E para finalizar, 35 mil ingressos mais ou menos já vendidos para Corinthians e Santos amanhã em Itaquera. E eu estarei lá, secando alguém. Tchau, Michele. Tchau, Alexandre Silvestre, muito obrigada, parabéns aí pela entrevista com o Fábio Carilli. Manda um abração aí pro colega jornalista que me viu realmente lá no Juventus, porque a Moca é a minha casa. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Chico Lang. Não tem mesmo favorito pro jogo amanhã, Celso? Boa noite, favorito, sim, para mim o favorito é o Corinthians. É favorito pelo momento que vive, pela campanha que faz, pelo fato de jogar em casa. Na temporada, né, o Corinthians tem melhor aproveitamento do que jogando em Itaquera. Mas ainda assim, se você pegar os jogos do Corinthians desde que foi inaugurada a arena lá em Itaquera, o Corinthians tem um aproveitamento fora do comum. Fora do comum. É verdade que o Santos já venceu um jogo lá, mas o aproveitamento do Corinthians é fantástico. Em jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Corinthians tem 72% de aproveitamento. Perdeu apenas 4 vezes desde 2014, portanto é um índice muito bom. E sem falar do momento corintiano, repito, um time que está cada vez mais ganhando confiança. E o fato de o Santos também não ter Lucas Lima, não ter o Zeca, tira um pouquinho da qualidade do Santos, portanto, claro, futebol, né, é clássico, tudo pode acontecer, já prevê a máxima, mas para mim o Corinthians começa como
favorito, grande favorito. Boa noite, Chico. Boa noite, meu querido Celso Cardoso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Boa noite. O jornalista que mandou um abraço para você é o Iório, viu? Grande Iório, cara bacana para o Chu, gosto muito dele. Eu quero dizer o seguinte, o Celso analisou muito bem o jogo, assina embaixo, é isso mesmo, clássico é clássico, 50% de chance para cada um, não importa onde jogue. Não, mas eu disse que o Corinthians é favorito. Bom, o Corinthians é porque está jogando em casa. Agora, o grande problema, meus amigos, não está no Corinthians, nem está no Santos. Não está nos desfalques, não está no problema, está dentro de campo. E o nome dele chama-se Anderson Daronco, o Fortão, aquele Fortão, gaúcho Fortão, que parece o Johnny Bravo. Sabe o Johnny Bravo? Que é aquele desenho de Johnny Bravo? Aquele loiro. Aquele loiro Fortão. O cara é o seguinte, o cara já validou 3 gols irregulares contra o Corinthians. 3 gols irregulares. Vou enumerar para vocês. Um foi contra o Figueirense. O Corinthians sofreu um empate aos 46 minutos do segundo tempo. Gol do Rafael Moura. Em completo impedimento. Ele validou. Depois, no jogo do Maracanã, aquele que deu aquela confusão, que a torcida ficou presa 3 vezes. O que aconteceu? Ele deu um gol do Guerreiro e mais 3 metros para frente de cabeça. Foi ele o juiz e ele validou. O bandeirinha não correu para o meio campo. E depois, ele teve a ousadia de garantir a vitória do Fluminense na Arena. Uma das derrotas que o Corinthians sofreu, 1-0, gol de Gum, do zagueiro Gum, de cabeça. E que estava em completo impedimento também. Então, quer dizer, que ele marcou 3 gols irregulares, o Corinthians perdeu com ele 9 pontos em campeonatos brasileiros. 9 pontos. Senhora. 9 pontos. Então, eu acho que esse juiz não deveria estar apitando esse clássico. Deveria ser um juiz paulista. O Corinthians não podia ter feito alguma coisa contra isso? Aí que está o negócio, né? É aquilo que a gente sabe como é que funciona a federação, essa confederação brasileira. É uma vergonha, os caras escalam o juiz, dizem que é sorteio, mas escalam, e aí está mal escalado. É um juiz que entra em campo para prejudicar o Corinthians. Então eu já vou avisando, não venho depois dizer que eu não avisei. O cara é treta, o cara é enrosco, e para completar é forte, quer dizer, e deve brigar bem. Mas em compensação, ele prejudica o Corinthians. Se prejudica o Corinthians, pode prejudicar o Santos. Então, a arbitragem, eu sou contra, esses 3 erros são graves, e os auxiliares deles é o Rafael da Silva Alves, também gaúcho, Hélio Nepomuceno, também gaúcho, tudo gaúcho. O quarto árbitro é o Michel Stanislau, enfim, todo mundo veio lá do Rio Grande do Sul para prejudicar o Corinthians. Aposto que todos eles torcem para o Internacional. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte, qual será o resultado do clássico entre Corinthians e Santos? Da vitória do Corinthians, da vitória do Santos ou empate? Acesse o site e vote. E aí? Corinthians, e assim como o Silvestre, estarei lá também amanhã trabalhando. Não vai secar. Não. Silvestre falou que vai estar secando. E eu sei que ele vai estar secando. Vai estar secando, eu sei que ele vai. Fala, Chicão. Estarei narrando e entrevistando. Muito bem. Muito bem. E secando o adversário. Não. O adversário do seu time. O Mojimirim não vai jogar. Não amanhã. falei quem é o seu time. Fala, Chico. Nem o prefeito de Mojimirim torce para o Mojimirim. Mas bem, tudo bem. O problema é o seguinte, eu acho que sempre Corinthians 7-0, né? Não posso fugir desse placar clássico. Agora, precisa tomar cuidado, eu renovo a minha suspeita sobre esse Fortão. Fortão, o Johnny Bravo, o Anderson Daronco, que já prejudicou o Corinthians 3 vezes. Se você fizer um scout lá, vai ver que já prejudicou o Santos. Quer dizer, ele é um juiz ruim. Tinha que ser um juiz paulista para apitar. Mas eu acho que vai dar Corinthians por todos os problemas que o nosso querido Dorival Júnior está tendo lá. E eu não sei se os jogadores do Santos não estão querendo tirar ele de lá, viu? Estou começando a achar que querem. Porque eu vou te contar uma coisa. O último jogo contra o Cruzeiro foi de chorar, hein? Foi de chorar.